Muito bem. Gênesis 17. A gente vai ler o texto. Eu quero, amados, caminhar nesse capítulo, no conteúdo desse capítulo, e eu vou lendo e vou conversando. É assim que eu quero fazer hoje, eu quero passear pelo capítulo, e à medida que a gente vai lendo, a gente vai conversando sobre o que está acontecendo aqui. E eu quero extrair desse momento na vida de Abrão, que Deus muda o nome dele para Abraão. Tem todo um conjunto de coisas que está acontecendo aqui, uma aliança está sendo feita, uma aliança está sendo ratificada aqui, que nós chamamos de aliança abrâmica, nesse capítulo, na verdade, entre o capítulo 15 e o capítulo 17, a aliança abrâmica está sendo construída aqui. E dentro dessa aliança, Deus promete muitas coisas para Abraão e também para o seu descendente. Muitas dessas promessas recaem sobre nós por causa de Jesus. E tem algumas coisas muito poderosas aqui nesse texto que eu quero destacar para você até o final. Agora, o que me chama muito a atenção é a frase que é o tema que eu coloquei aqui. A alegria vem. Fale comigo, a alegria vem. Fala para alguém que está do seu lado, a alegria vem. Agora pensa no seu problema e fala para o seu problema assim, a alegria vem. Amém. Agora pensa num outro problema, né? Que você pensou num problema. Agora pensa num outro problema e diz para o problema assim, a alegria vem. Amém, queridos? Eu quero descobrir com você, mas até a gente chegar a começar a ler o texto, eu quero pensar contigo. Abraão está num tempo muito interessante, ele está por volta de 86 anos. Antes disso, eu estou falando do capítulo 16, ele já estava pelo menos há uns 13, 12 anos da promessa de nascimento do seu filho, que seria o filho da promessa, e ele não nascia, porque a sua esposa era estéril, Sarai era estéril, mas ele tinha essa promessa de Deus. Lá pelo andar da carruagem, 13 anos, 12 anos depois, Sarai tem uma brilhante ideia, não é brilhante, eu estou brincando, ok? Eu estou zoando, né? Mas... e fala com o seu marido para entregar a sua serva, para junto com a sua serva, ter uma criança, ter um bebê, e então esse bebê seria o filho da promessa. Não era isso que Deus tinha falado para essa família, para esse casal. E, no entanto, Abrão, ele concorda com essa sugestão de Sarai, e no capítulo 16 acontece isso, e... ele engravida de Agar, e Agar engravida de Abrão, né? E engravida de Ismael, que é o pai de todos os árabes hoje, da geração atual. Isso acontece quando Abrão tinha 86 anos. Quando começa o capítulo 17 de Gênesis, já se passaram 13 anos. Entre o final do capítulo 16 e o capítulo 17, 13 anos se passaram. Ismael tem 13 anos de idade, já é um adolescente, e Deus aparece para Abrão, e tem um diálogo com Abrão tremendo. E nesse diálogo com Abrão, nós vamos descobrindo muitas coisas bem interessantes. Eu quero já dizer que o coração de Abrão não estava assim tão cheio de fé, não. Depois de 13 anos, talvez em silêncio, 13 anos em silêncio, sem ouvir Deus, vivendo pela palavra que tinha recebido há muitos anos, há 25 anos atrás, isso já no capítulo 17, há 24 anos, pelo menos, ele estava vivendo pela palavra, sai da tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Nesse inteirinho ele já tinha ido para Canaã, já tinha ido para o Egito, já tinha voltado do Egito, estava nesse momento nas terras de Canaã, e ele vivia por essa palavra. 13 anos depois, então, Deus aparece e ele tem um diálogo com Abrão, e eu quero
partilhar com você nesse diálogo e extrair desse diálogo algumas verdades e algumas lições lindas e poderosas que vão abençoar a tua vida. Verso 1 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, ele tinha 86 no final do 16, quando chegou aos 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Amém, queridos? Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e nessa postura, imagina isso acontecendo, nessa postura de Abrão prostrado, com o rosto em terra, Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Deus falando com Abrão. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão, já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei, agora as promessas, ok? O sinal, um dos sinais da aliança é no verso 5, a mudança do nome, mas no verso 6 a 8, Deus está dizendo para Abrão o que ele faria, e está dentro do conjunto de promessas dentro desta aliança, relacionados a essa aliança. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Muito interessante. Eu fiz um resumo das promessas que Deus fez para Abrão nesse momento. O resumo é o seguinte: Deus prometeu a Abraão, ele já trocou o nome, e depois que ele troca o nome, que está no verso 5, ele já não chama mais Abrão de Abrão, a partir daí ele só vai se referir ao nome de Abraão. Mas o resumo das promessas entre os versos 6 e 8 são esses aqui. Deus promete a Abraão crescimento, crescimento, fecundo extraordinariamente, está no verso 6. Deus promete que ele cresceria grandemente, a sua geração cresceria grandemente. Mas você entenda a situação no momento em que ele está ouvindo essas coisas. Ele está abatido, ele está há 13 anos sem ouvir a voz de Deus, baseado numa promessa que recebeu há 24 anos atrás. Ele está diante da promessa de que ele teria um descendente, e desse descendente sairia grandes líderes e tal, e ele está sem nada disso acontecendo. Diante dele não está acontecendo nada, ok? E os recursos diante dele são escassos, os recursos diante dele não concorrem com essa promessa. Ele tem uma relação estéril com Sarai, com Sara, o nome dela vai ser mudado também nesse capítulo. Então, tudo que está diante dele, os recursos que ele tem, tudo que ele tem, fala, nada que está diante de mim contribui para o cumprimento da promessa de Deus. Eu estou nessa circunstância. No entanto, Deus promete para ele crescimento. Ele vai crescer em todas as áreas. Ele vai crescer como homem, ele vai crescer como pai, ele vai crescer como patriarca, ele será um grande patriarca, ele vai crescer no seu rebanho, ele vai crescer nas suas riquezas, ele vai crescer na presença de Deus, ele vai crescer no relacionamento com Deus, ao ponto dele ser chamado no capítulo 18 de amigo, quando, pouco tempo depois disso,
Jesus aparece para ele com alguns outros anjos, e quando eles decidem se movimentar na direção de Sodoma e Gomorra, para promover a destruição de Sodoma e Gomorra, ele fala assim: eu faria tal coisa sem conversar com meu amigo Abraão? E assim Jesus aparece com os anjos no capítulo 18, e eles têm um diálogo. Logo depois desse pequeno diálogo aqui, desse grande diálogo importante no capítulo 17. Então, há muita coisa que está acontecendo. Ele cresceria em todos os aspectos, mas no momento, parece que não tem nada acontecendo, mas é uma promessa de Deus, ele cresceria. A segunda promessa, linhagem nobre e consagrada. Ele teria reis e chefes de nações entre os seus descendentes, e todos eles estariam na presença de Deus, todos eles teriam um Deus verdadeiro, como Deus deles, abençoando, cobrindo e cumprindo também a sua vontade. Uma linhagem nobre e consagrada. Quem quer crescer em todas as áreas da vida? Quem quer ter uma linhagem nobre e consagrada e pela história ser conhecido como uma pessoa distinta, nobre, digna nesse mundo, da lista de Hebreus 11, e consagrada, porque quando lembrarem de você e dos seus descendentes, vão dizer assim: essa família era uma família de Deus na terra. Quem quer ser lembrado desse jeito? Eu também quero. Terceira promessa, possessão e território. Deus prometeu uma possessão de toda a terra de Canaã, território, jurisdição. Você vai ter muita terra e vai ter muita possessão. Quarta promessa, serei seu Deus. Essa aqui é a maior de todas. Serei o seu Deus. Todas as demais estão baseadas nessa daqui. Eu serei o seu Deus, e o Deus dos seus filhos, dos seus descendentes, e o Deus do seu descendente, no singular, evidentemente apontando para Jesus, né? Eu serei. 4 promessas poderosas. Ele mesmo apareceu. No final do capítulo 17, você vai notar que ele sobe, depois de conversar com Abraão, ele sobe aos céus, né? Ele é recolhido, ou seja, nesse momento, ele não está ouvindo a voz de Deus. Deus está lá pessoalmente, encarnado, falando com ele. E você sabe, como eu, que essa pessoa é a pessoa de Jesus, ok? Toda vez que Deus aparece de maneira visível, é Jesus aparecendo, porque Jesus é a expressão visível do Pai, Ele é a expressão visível da Trindade. Deus Pai é Espírito puro, o Espírito Santo é Espírito, né? Mas Jesus, Ele encarnou, Jesus tem corpo, Jesus é a expressão visível e palpável da Trindade. Muito bem. Tremendas essas promessas, tremendo mesmo. Aí vamos pensar que Deus falou para ele: vou trocar o seu nome. Não coloquei nessa lista de 4, poderia ser 5, né? A primeira sendo a troca do nome. Mas o que significa a troca do nome? Muito interessante. Abrão significa pai enaltecido. Pai enaltecido, ou antepassado famoso. Olha que interessante. Abrão, Aba, ok? Aba é pai, a raiz de Abrão é Aba, então é pai enaltecido. Só que, curiosamente, a ideia de Abrão, a ideia de pai enaltecido, aponta para um antepassado famoso. Então, Abrão, e quem era o antepassado famoso de Abrão? Terá, era o seu pai. Quem era o pai famoso de Abrão? Era Terá. Terá foi um homem de posses, foi um homem de negócios, ele foi um homem que cresceu muito nos seus negócios, e ele era um homem respeitado ali, desde Ur, na região da Caldeia, na região da Babilônia. Olha que interessante, Abrão nasceu em Ur, Abrão era caldeu, caldeus são os babilônios, não é interessante? Né? O pai da fé era um caldeu, né? Mas em Deus, né? Vamos lá. Então, Abrão era um rapaz que cresceu dizendo o seu próprio nome. E o seu próprio nome apontava para o seu antepassado famoso. Então, quem é você? Eu sou Abrão. Abrão, você tem um pai famoso?
eu tenho um pai famoso. Abraão não era nada. Ele era o filho de um pai famoso. Quem é você? Eu sou só um filho de um pai famoso. Parece que Isaac foi um cara desse também. Isaac tem uma importância impressionante em toda a revelação, mas ele não tem muito evento, assim, muita coisa marcante na sua vida. Tem algumas importantíssimas, porque Isaac é um tipo de Jesus no Antigo Testamento, né? Mas alguns dizem, estudando sobre os patriarcas, que Isaac era o filho de um grande pai e o pai de um grande filho, né? Porque Jacó tem muita proeminência no livro de Gênesis, como Abraão também tem muita proeminência no livro de Gênesis. Isaac nem tanto, mas ele era, lógico, de muita importância. Mas, entenda, Abraão era esse cara. Quem é você? Eu sou filho de um pai famoso, eu sou filho de um pai importante, que aponta para o passado, eu sou descendente, alguém no meu passado foi muito importante. Agora, isso pode ser também um estigma de alguém que olha para o passado, o meu presente não é relevante, eu no meu presente não sou muito relevante, e toda vez que eu penso na minha identidade, a minha identidade é suprimida pela grandiosidade do meu pai, pela grandiosidade do meu antepassado. Assim era Abrão. Era o filho de um pai famoso, olhava para trás. Ele olhava para trás. Aí Deus vai e muda o nome de Abrão para Abraão. O que significa Abraão? Ele não é pai ele não é filho de um pai famoso. Agora, com a mudança do nome, ele é pai de uma grande nação, ok? Ou pai de multidões. Está apontando para trás ou para frente? Abrão aponta para trás. Talvez ele se regalasse, ou se satisfizesse, ou se orgulhasse, ou se contentasse com a fama de um antepassado. Falei, não, eu não quero que você se contente com a fama do antepassado, o que de bom no antepassado teve, com a vitória do seu antepassado, com o sucesso do seu pai. Eu quero que você olhe para frente, porque eu vou fazer de você uma grande nação e você será pai de multidões. Amém? Então, a mudança do nome também não é a mudança apenas do nome no RG, não é apenas o nome do RG. A mudança de nome significa mudança de mentalidade. Amém? Também significa mudança de identidade. Eu não sou um filho de um grande pai, agora eu sou um pai de uma grande nação. As mudanças, as grandes mudanças de Deus na nossa vida começam aqui. Na nossa mentalidade, a nosso próprio respeito, na nossa identidade, quem eu sou. Responda quem eu sou. Responda para você, quem você é. Se você fosse escrever num papel, quem eu sou, o que você escreveria? Abraão é isso. Agora, vamos ver o que mais Deus está fazendo quando troca o nome de Abraão. Muito interessante. Aí eu coloquei embaixo, tem um nome que a gente pronuncia esse nome, Yavé, que é o nome que Deus se identificou quando falou com Moisés. Quando ele pergunta para Deus, quando o faraó me perguntar quem me enviou, Deus dá esse nome para Moisés. O eu sou me enviou a vós. A palavra Yavé nós chamamos de um tetragrama. São as 4 letras do alfabeto hebraico que nós não sabemos o fonema desse nome, não sabemos a vocalização desse nome, o som que esse nome tem, porque foi proibido, porque é o nome santo, santíssimo. Ninguém sabe como era a vocalização do nome que hoje nós, vocalizando, dizemos Yavé. É o que a gente acha que é, porque não tem vogal no hebraico, no hebraico antigo, só tem consoante, e nós não sabemos o som que essas consoantes tinham. Agora, esse tetragrama, que são essas 4 letras do hebraico, tem 2 letras que se repetem nesse tetragrama, está vendo? Essa letra que se repete é a letra em hebraico que a gente chama rei, ou rei.
É uma letra muito linda, é uma letra muito interessante. Cada uma das letras do hebraico tem uma história. Cada uma das letras do hebraico tem um conjunto de significados. Mas olha que interessante, essa letra, quando você translitera ou você traduz para o português, ela não tem som. Por isso, ela é traduzida por H. O H da nossa língua não tem som, amém? Ok? Então, não tem som. Agora, quando você passa essa letra para o nome de Abrão, houve uma entonação um pouquinho maior na consoante que lembra a vogal A, Abraão, ok? E então estica o nome de Abrão para Abraão. Sarai, acontece o seguinte, também essa mesma letrinha foi inserida no nome de Abrão e essa letra foi inserida no nome de Sarai. Tirou o I do final e entrou o rei. Pegou o nome de Abraão e inseriu o rei. Pegou o nome de Sarai, tirou o I do final e inseriu um rei. Amém? Deus não está somente mudando o nome de um homem, não está apenas mudando uma mentalidade, não está apenas mudando uma identidade. Deus está colocando uma letra do seu próprio nome, misturando o seu nome no nome de um homem. Não é isso que acontece na aliança do casamento? Não é isso que acontece? É exatamente a mesma palavra para aliança que se usa no hebraico e no grego, é a mesma palavra que se usa para aliança de casamento. A mesma palavra. E no casamento, o que acontece? Não acontece mistura de nomes? Agora a esposa passa a ter o nome do marido, porque há uma mistura de identidade, agora não são dois, agora são um só, e essa mistura é tão marcante, tão importante, tão juridicamente aceita, que os nomes também se misturam. Amém, gente? Estão comigo? Vamos seguir. Aí Deus pega uma letra desse nome e reparte. Ele reparte um pouco de si, porque o nome, nós não oramos em nome de Jesus? Qual é o poder que tem nisso? Quando a gente invoca o nome, a gente invoca a pessoa. Quando a gente fala em nome de alguém, é como se fosse a pessoa falando. Quando Deus pega uma letra do seu tetragrama, entenda o que é isso. Quando Deus pega uma letra do seu tetragrama e coloca dentro do nome de um homem, Ele está repartindo dele. Ele está se misturando com esse homem. Não é apenas trocar a mentalidade ou a identidade. É trocar a essência. Deus está misturando a sua essência com um Abrão e transformando ele num Abraão, pai de multidões, mas não apenas o patriarca de todo o povo de Deus. E Deus se mistura com ele, muito interessante. Isso acontece com Sarai. Olha o que significado. Eu falei que cada letra do hebraico tem alguns significados. Olha alguns significados dessa letra, ok? Do rei. Essa letra significa, em algumas construções e frases no hebraico, ela significa ser quebrado, pegar sementes, contemplar. É uma dessas letras aí. Segura aí nessa imagem. Esse é o tetragrama, ok? Essa letra rei, que é essa letra que se repete, ela tem o formato de uma janela. Ela sozinha significa janela. Se você for falar a palavra janela em hebraico, você vai falar rei, é janela. E ela tem o formato de uma janela com a ideia de que Deus abre na vida e na alma do homem uma janela para a eternidade. E a luz de Deus ilumina por essa janela a vida do homem e oferece para o homem graça, oferece para o homem comunhão, oferece para o homem alternativa, oferece para o homem perdão, oferece para o homem amor. Por essa janela, Deus abre uma janela na nossa vida para a gente perceber e experimentar a luz de Deus chegando. Isso significa rei. E Deus está abrindo uma janela na vida de Abrão, em que Deus vai fazer a luz de Deus entrar. Outra coisa, esse rei, as letras, elas também representam números. E essa letra é a quinta letra do alfabeto hebraico, representa 5. Mas 5, na Bíblia, é um número interessante. Lembra os 5 ministérios. E os 5 ministérios
falam da identidade ministerial de Jesus Cristo. Jesus é muita coisa, mas Jesus é o apóstolo, Ele é o profeta, Ele é o evangelista, Ele é o pastor e Ele é o mestre. Significa plenitude de ministério, significa plenitude de chamado, significa a liderança do corpo de Cristo, significa serviço e significa ministério. É o significado de rei. Amém, gente? Tudo isso está dentro da letra, e isso tudo está entrando na vida de Abraão. Amém? Outro significado, essa letra, ela também é uma letra usada para identificar algumas constelações no céu, e sabe qual é a constelação Cordeiro? Essa letra lembra o cordeiro, carneiro, ou cordeiro. Essa letra, dentro de Abraão, aponta para o cordeiro. O cordeiro é o descendente de Abraão. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, gente? Quando Deus promete para Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você, você vai abençoar todas as famílias da terra, o seu descendente, pelo seu descendente, está falando de Jesus. Deus está colocando uma semente dentro do nome dele, dentro da identidade dele, dentro do ser desse homem, uma semente que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele teve uma experiência com isso, quando Deus pede Isaque. Isaque já era adulto, e ele leva Isaque para o Monte Moriá, pede para ele sacrificar Isaque, Deus não permite na hora H, e ele diz, o Senhor proverá para si. Naquele momento que Deus impede Abraão de sacrificar o seu filho, um carneiro se vê preso pelo chifre nos arbustos, e Abraão, quando responde a Isaque a pergunta, onde está o animal para o sacrifício, pai? Ele responde para Isaque, o Senhor proverá o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Jesus está sendo profetizado, Jesus está dentro da história de Abraão, Jesus aparece para conversar com Abraão, sem que ele discernisse, tivesse esses conhecimentos teológicos, esses conhecimentos da revelação. Jesus estava com ele, Jesus estava sendo inserido dentro da vida de Abraão, assim como ele é inserido na minha vida, assim como ele foi inserido na sua vida. Amém, gente? Vocês estão comigo, gente? Assim como Jesus foi inserido na sua vida, uma semente de Deus entrou na sua vida, uma semente de Deus entrou no seu coração. Agora você é filho nobre, você pertence a uma linhagem nobre, você pertence a uma linhagem de reis e sacerdotes, porque a linhagem de Jesus entrou em você e você entrou na linhagem de Jesus, houve uma mistura de essência. Agora nossa identidade está misturada com a identidade de Deus pelo seu Espírito que habita em nós. Agora nossa vida se misturou com a de Deus se misturou com a nossa. Há uma essência divina em nós, há uma essência de filho em cada um de nós, por causa da pessoa de Jesus Cristo. Profeticamente, Abraão provou isso na sua vida, mas hoje nós temos o Espírito dele habitando em nós. Amém, gente? Isso é tão lindo, isso é tão lindo, essas verdades da revelação de Deus, quanto a Deus e quanto a nós, isso é tão lindo, é tão poderoso, tudo isso, quando a gente entende quem a gente é, quando a gente entende que Deus quer fazer a gente destruir as mentalidades que apontam para o passado, mas construir em nós uma mentalidade que aponta para o futuro, mas é uma mentalidade de rei sacerdote, uma mentalidade de geração nobre. Nós temos uma linhagem nobre em Deus, nós temos uma linhagem nobre em Jesus. Ninguém precisa ficar se vendo como um zero à esquerda, ninguém precisa ficar se vendo como filho de um grande pai, ninguém precisa ficar se vendo como destinado à pobreza, destinado à miséria, destinado à irrelevância na história. Ninguém precisa mais ficar preso a essas cadeias de consciência, essas cadeias de identidade, essas cadeias de sofismas. Nós não precisamos mais ficar preso a nenhuma dessas mentiras, porque Deus, quando entra em nós, Ele nos aponta e nos coloca dentro de uma linhagem de reis e sacerdotes. Nós somos uma linhagem nobre. Você não nasceu para ser pequeno, você não nasceu para ser pequeno, você nasceu para ser grande. Quem acredita nisso? Quem vive isso plenamente? Aí já enrosca, né? Eu não estou perguntando, essa segunda pergunta que eu fiz não foi para colocar um cheque no teu coração, é uma luta nossa.
Romper com essas coisas, com a identidade velha, para aprender a viver na nossa identidade nova em Jesus. Mas eu quero dizer para você que é possível. Se você admite, porque eu também, eu admito, eu acho que eu não estou vivendo plenamente nisso. Quem tem a coragem de ir comigo, levantar a mão e dizer, pastor, eu não estou vivendo plenamente isso aí não. Então, obrigado pela honestidade. Agora, uma coisa, eu quero bombar a fé de coração de vocês. É possível! É possível a gente viver na plenitude da nossa nova identidade em Jesus Cristo. É possível a gente viver plenamente as promessas de Deus. É possível a gente viver na fluência do poder do Espírito Santo. É possível a gente usufruir dessa nossa linhagem nobre e sacerdotal. Porque é o que somos. Agora, nós precisamos mudar a mentalidade. Espírito Santo nos ajuda a mudar a nossa mentalidade. Amado, você é o que você pensa. Você é o que você vê. Você tem o que você fala. Se eu fosse você, eu anotava isso. Você é o que você vê. E você tem o que você fala. Você é o que você vê. E você tem o que você fala. Que Deus mude a nossa mentalidade e nos ensine a pensar como rei e sacerdote. Eu posso realizar sim. Eu posso lutar e vencer sim. Eu posso construir sim. Eu posso passar vitorioso pelos problemas. Eu posso lutar, mesmo que doa, mesmo que tenha dor, mesmo que eu chore, mas eu vou seguir porque o Senhor me fortalece. O Senhor libera todo o poder necessário para a gente seguir e realizar e cumprir o nosso chamado. A força do Senhor é conosco. Amém, queridos? Amém. Isso está em nós. Isso já estava acontecendo com Abraão. Está escondido, essas verdades, essas revelações estão escondidas no meio das palavras, no meio das letras, no meio dos textos. Que coisa mais linda. Até que a gente chega na circuncisão, a partir do verso 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho e vós nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido na tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Precisa ter uma marca. Quem não tem o sinal da aliança em si, não é povo de Deus. O sinal da aliança abrâmica é a circuncisão. Agora, as outras alianças têm outros sinais. Qual é o sinal da nova aliança em Cristo Jesus? Graças a Deus não é a circuncisão. Né? Da carne, pelo menos, é a circuncisão do coração. Qual é o sinal da nova aliança em Cristo Jesus? Eu quero falar para você sobre isso. Olha comigo, 2 Coríntios, capítulo 1, de 20 a 22, diz assim: o Espírito Santo é o selo e o penhor de Deus em nós. Porque quantas são as promessas de Deus, essas promessas sempre são liberadas no contexto da aliança, das alianças. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Está falando de Jesus, né? Falamos sobre esse texto domingo passado, 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Nos confirma na aliança, nos confirma convosco no corpo de Cristo, no povo do reino. Quem nos confirma é Cristo, que nos ungiu, que nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração.
Agora, Paulo fala em outros textos também, que a circuncisão agora que nós temos, não é no corpo, mas no coração. Nós temos o coração marcado. Quem não tem o selo da nova aliança em Cristo Jesus, ou seja, quem não tem o Espírito Santo em si, não é povo do reino, não é povo de Deus. E para ter o Espírito Santo, eu preciso ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor, reconhecendo Ele como Salvador, reconhecendo que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, e Ele se entregou por mim, e agora eu me entrego para Ele, e eu entro numa aliança, porque aliança significa entrega, das partes que entram em aliança, assim como Jesus se entregou plenamente para mim, agora por nós, agora eu me entrego plenamente, totalmente. Não existe aliança meia, não existe meio casamento, existe meio casamento. Eu sou meio casado com você, 15 dias no mês só, tem isso? Existe isso? Haha, né? Deixa eu falar. Não existe meio casamento, não existe meia aliança. A gente não se entrega parcialmente para Deus. Jesus se entregou plenamente, nós também nos entregamos plenamente. Nós somos dele, pertencemos a ele. Temos um dono, temos um chefe, temos ele é o nosso Senhor. Amém? E é o Espírito, quando a gente entrega a vida para Jesus, aí o seu Espírito entra em nós e ele sela o nosso espírito com a presença do Espírito do Filho, do Espírito de Deus. Efésios 1, de 11 a 14, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? O jeito de Paulo falar é melhor do que o meu, né? O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Em resgate da sua propriedade, está falando de mim e de você. Nós somos propriedade de Deus. O Espírito Santo é o penhor. O que significa penhor? Penhor significa garantia. Garantia de um resgate que será feito no futuro. O Espírito Santo está em nós. E o Espírito Santo em nós é a garantia de que Deus vai nos resgatar no futuro. Só que o penhor já nos dá status de resgatado. Já somos dele. Amém, gente? Tremendo, né? 2 Coríntios 5, 4 e 5 diz, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, está falando do nosso corpo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos. Está falando do nosso corpo, tabernáculo aqui é sinônimo, uma figura de se referindo ao nosso corpo carnal aqui. Não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, este corpo, seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Ele é o selo, ele é o sinal da aliança que nós temos. Efésios 1, 19 e 20, e qual a suprema grandeza do seu poder. O Espírito Santo não é apenas um selo, é o poder de Deus, é o poder, a grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Está dizendo o seguinte, o Espírito Santo em nós não é apenas o selo da nova aliança, não é apenas o penhor, a garantia, ele não é apenas o sinal da aliança que nós temos em Deus, não é apenas a essência de Deus em nós, a essência da Trindade em nós, o próprio Espírito Santo em nós, ele é o próprio poder. Amado, o que tem em você não é uma marca, o que tem em você é o poder de Deus.
E esse poder, ele te fortalece para todas as coisas. A questão é, nós não podemos viver nessa vida como cidadãos do reino sem que o poder de Deus nos faça viver essa vida do reino aqui. Nós não conseguimos cumprir o nosso chamado, o nosso ministério, sem o poder de Deus fluindo em nós. Nós não conseguimos ministrar, pregar, cumprir os nossos dons, ministrar as pessoas, evangelizar, fazer discípulos, cumprir o nosso chamado e vocação, sem a fluência desse poder em nós. Não é apenas um selo, é o poder. Mas, amados, muito mais, como nós nos tornamos em Cristo cidadãos do reino dos céus, nenhum cidadão do reino dos céus consegue viver nessa terra sem o poder de Deus. Você levanta pelo poder de Deus, como filho de Deus nessa terra, porque o inferno quer acabar com você, o mundo quer acabar com você, porque o mundo é endemoniado, as trevas querem acabar com você, os demônios do inferno querem acabar com você. Ele anda como um leão ao vosso derredor, buscando um momento que possa tragar a sua vida. Nós andamos na contramão do mundo, vivemos uma contracultura nessa terra, nós somos forasteiros em terra estranha, peregrinos nessa terra, porque a nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui nessa terra com uma única missão, de proclamar o evangelho, de proclamar o reino de Deus, porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. A terra milita contra nós, a terra hostiliza os cidadãos do reino dos céus, é assim que a gente vive nesse lugar. Você acha que se Satanás tivesse uma chance, já não tinha ceifado a sua vida? Claro que sim, mas nós vivemos nessa terra pelo poder de Deus. Você dorme pelo poder, você acorda pelo poder, você levanta pelo poder, você come pelo poder, você trabalha pelo poder, você cumpre o teu chamado pelo poder de Deus, você dorme no final do dia e você pode orar: Senhor, em paz eu me deito e em paz eu durmo, porque o Senhor está comigo. Salmo capítulo 2, e a gente faz isso por causa do poder de Deus que habita em nós. E mais ainda, João, o evangelista, em 1 João, diz que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então quem é oprimindo? Quem está oprimindo quem? Não somos nós que somos oprimidos, é o diabo que é oprimido pelos filhos da luz que andam nessa terra. Amém, gente? Cuidado com esses pensamentos: ai, vamos nos proteger, ai, vamos fugir, não, cuidado com isso aí, o diabo está nervoso, hein? Para com isso, ele que tem um câncer, ele que tem uma úlcera gástrica, ele que se vire, eu não estou nem aí com as dores, com as raivas do nosso inimigo, ele que se vire, eu não estou nem aí. Já viu o crente falando contra, o diabo está feroz, e qual é o problema? É ele o que é ele mesmo. Quem oprime quem? As trevas é que oprimem a luz, ou é a luz que oprime as trevas? Alguém pode me responder? Amém. É a luz que oprime as trevas. O que habita em nós é maior do que habita no mundo. Amém, gente? E a gente segue. A gente não segue como quem não sabe o resultado final dessa guerra. A gente segue, luta as lutas que temos que lutar, sabendo que já somos mais que vencedores. É assim que a gente luta as nossas lutas nessa terra, sabendo que já somos mais que vencedores. Às vezes dá vontade de chorar, às vezes dói, às vezes a gente geme, mas a gente sabe o resultado final. Nós já sabemos como é que vai ser o fim desse filme. Nós já assistimos aqui, uma prévia, como é que vai ser esse final. Nós vamos celebrar em vitória com o nosso Deus, com o nosso Rei. Amém, gente? O símbolo é o poder, é o penhor, é o sinal, é o selo, mais ainda, é o poder. Nós nos movemos por Ele, é Ele que distribui dons para a igreja, é Ele que capacita e envia talentos para aqueles que ainda nem são filhos de Deus ainda. Todas as nossas habilidades vêm de Deus, tudo que sou vem de Deus. Amém, gente? Aleluia. Aí no verso 15 e 16, Deus troca o nome de Sarai também. Agora, quando a gente chega no verso 17, a gente encontra um negócio muito interessante. A postura do coração de Abraão.
Então, diante de tanta promessa, diante de tanta coisa que está acontecendo, aí no verso 17, até aqui só Deus está falando, Abraão não falou nada até esse momento. Aí no verso 17 está assim: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, ele está diante de Deus, Jesus está aparecendo ali para ele está pessoalmente, Jesus ali está ali presente, é uma teofania, uma epifania, uma teofania, é a aparição de Jesus em corpo, físico, ali, ele está ali do lado. Aí Abraão, prostrado, rosto em terra, ri, e diz consigo mesmo, não fala com Jesus, fala consigo mesmo. Aí ele diz o que para si mesmo? A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E no verso 18, disse Abraão a Deus, agora ele fala com Deus. No verso 17 ele fala consigo mesmo, reflete na sua própria consciência e coração. Aí no 18 ele fala com Deus, tomara que viva Ismael, que já tinha 13 anos de idade, diante de ti. Ou seja, Deus fala um monte de coisa, ele vai ser pai de uma grande nação, Sara vai ter filho, aí ele vai tentar dar uma alternativa diferente para Deus. Ó Deus, não vai para esse lado não que você está querendo, não faz isso aí que o senhor está querendo fazer não, porque eu acho que não vai dar certo. Então, vou dar uma alternativa para o senhor. Pega Ismael. Faz o que o senhor quer aí com Ismael. Lembra o senhor de Ismael e vê se resolve a questão aí com Ismael mesmo. A coisa já está andada, né? Já está acontecendo. Já tem 13 anos. Não é melhor? É melhor? A gente dar sugestão para Deus e mudar toda a ideia de Deus? Engraçado, né? Parece a gente, né? Abraão disse a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele não dá nem atenção. Deus não deu atenção para o que Abraão falou. A não ser por uma coisa que depois ele abençoou Ismael também. Sara te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Interessante. A palavra se riu, aqui do verso 17, não é uma risada de alegria, é uma risada de deboche, é uma risada de, ele está caçoando de si mesmo. Percebe que ele está falando consigo, ele está falando consigo mesmo. Deus está falando um monte de coisa, aí ele olha para si, ainda com uma mentalidade de Abrão. Meu pai foi um grande homem, eu não, comigo não vai dar nada, eu não consigo nem ter filho com Sara. Ainda com a mentalidade de Abrão, ele ri dele mesmo e caçoa de tudo que está ouvindo. Literalmente, é isso aí que está acontecendo. Ele se riu. Aí Deus vem e fala, não, Sara vai ter um filho, ele vai se chamar Isaque. A raiz de se riu é a mesma de Isaque. A palavra Isaque significa riso, ou ele riu. Agora é uma palavra diferente. A palavra Isaque é uma palavra diferente do rio do verso 17. A palavra rio do verso 17 é caçoar, é deboche. Mas do verso 18, do verso 19, a palavra Isaque, ela não tem um sentido negativo. Ela tem um sentido de riso, de alegria e de contentamento. Então eu vou dizer para você algumas coisas aqui. Alguns interpretam isso. Alguns interpretam isso como se Deus tivesse zoado com Abraão. Foi assim, porque você riu, agora eu vou zoar de você, porque eu vou botar o nome do seu filho de riso. E toda vez que você lhe dizer o nome Isaque, você vai lembrar desse momento, só para espizinhar você. Alguns interpretam esse texto desse jeito. Alguns outros interpretam esse texto como se
Deus estivesse fazendo um trocadilho, mas sem intenção de zoar Abraão, né? E eu gosto de pensar a minha interpretação, né, made in Paulo Moral, né, e Deus me ajude, né, a minha maneira de ver o fato de Deus ter colocado o nome de Isaac para o filho de Abraão e Sara, não é nem a primeira nem a segunda, e por um bom tempo eu fiquei pensando que era a primeira na minha vida. Mas não demorei muito em pensar, Deus não fica zoando na nossa cara, né? Se bem que Deus tem humor, isso é verdade. Deus tem muito bom humor, e na Bíblia revela muitas vezes isso. Deus não é um velho carrancudo, rabugento, de mau humor, um velho de barba branca, sentado num trono, caçando uma oportunidade para chatear alguém, né? Ou para criar um problema para alguém. Deus não é esse cara, né? Não, Deus não é brincalhão nesse sentido. Mas a terceira forma que eu vejo esse texto é que a falta de fé, a falta de credulidade de Abraão também jogou ele numa situação de tristeza, de abatimento espiritual. Ele estava há muito tempo sem ouvir Deus, e as promessas precisavam se cumprir na sua vida. E ele não tinha filhos, isso gerava tristeza no coração de Abraão. Então o que Deus faz aqui é prometer um tempo de alegria para ele. Deus está prometendo um tempo de riso que vai durar bastante, que vai durar toda a vida. Se bem que quando ele tem que entregar Isaac no altar, naquele momento ele chora, mas quando Deus devolve Isaac, eles celebram. Isaac é o símbolo da alegria de Deus na vida de alguém que está passando por muito tempo de luta, porque a alegria vem. A alegria vem. Amado, você tem um Isaac. Você tem um Isaac. Você tem um Isaac, isso me lembra. Aliás, deixa eu passar aqui. Como Abraão reagiu diante das promessas de Deus? Observa o teu coração, para saber se de repente a gente não reage assim também, quando Deus fala conosco. E duvidou, ele primeiro duvidou com um sorriso irônico. Falou consigo mesmo, aliás, eu preciso falar sobre isso. Falou consigo mesmo sobre a sua incapacidade. Falou consigo mesmo sobre a incapacidade da Sara. Depois, deu uma alternativa diferente a Deus por causa da sua visão limitada. Amado, às vezes eu me vejo aqui nesse negócio, né? Às vezes ironizo a mim mesmo em muitas situações. E também o item 2, às vezes, diante de uma luta, diante de um desafio, que eu não estou encontrando todas as portas, todas as janelas, todas as alternativas, eu sou tentado a falar comigo mesmo. E na conversa que eu tenho comigo mesmo, é parecido com a conversa que Abraão teve com ele mesmo, falou consigo mesmo. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não vou chegar lá, não é para mim isso aqui. Falando consigo mesmo, mas ele está dialogando com a própria fraqueza, ele está dialogando com a própria incapacidade, ele está dialogando com a baixa estima, ele está dialogando com Abrão. Quem ele era antes da aliança. O antigo Paulo Moral. Talvez muitas vezes nós, diante dos dilemas, diante dos problemas, dos desafios, nós que já temos Jesus, já temos o Espírito Santo dentro de nós, às vezes a gente fica dialogando com a nossa alma carnal, dialogando com a nossa identidade antes de Jesus, dialogando com uma alma que ainda não aprendeu a viver como rei e sacerdote. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou vencer, está difícil. E a segunda coisa, os outros também não estão me ajudando muito. Sara também não pode fazer nada por mim. As pessoas que estão ao meu redor não estão contribuindo. Aí ele se autocomisera, mas também lamenta
que outros não estão ajudando. Quem já fez isso alguma vez na sua vida? Na última semana. Né? Abraão fez isso aqui. Mas, gente do céu, a gente precisa aprender a pensar como rei sacerdote. Amém, queridos? Como rei sacerdote. Eu quero dizer um negócio para você. Tem um Isaac na sua vida. Deus está preparando um Isaac. Deus tem um Isaac para você. Isso me lembra aquele episódio de José do Egito, quando nasce Manassés. Manassés significa aquele que me faz esquecer. Manassés, eu já disse isso outras vezes, né? Manassés, o nome, aquele que me faz esquecer, tem a ideia de aquele que me faz esquecer dos sofrimentos e das tristezas que eu tive até esse momento. Quando nasce o filho da esperança, o filho da alegria, ele me faz, a alegria que eu tenho com Manassés, me faz esquecer todo o sofrimento que eu já tive até esse momento. Um filho faz isso. Isaac é esse filho. Um filho faz a gente esquecer de tudo. A promessa de Deus faz a gente esquecer de tudo. O fato é o seguinte: a alegria vem. Tem a alegria de Deus para você. Amém, gente? Eu não sei qual é a luta que você passa, qual é a dificuldade que você passa, as lutas na mente, as crises de consciência que você passa. Eu posso afirmar à tua consciência, a alegria vem. Não negue os Isaques de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? O Filho vem e traz alegria. Espiritualmente falando, deixa eu inserir uma ideia aqui. Para você pessoalmente, antes de inserir, para você pessoalmente, é preciso que você creia. Creia que essas promessas são para mim e para você também. Eu tenho Isaques para vir na minha vida, você tem Isaques para vir na sua vida. Amém, queridos? Em todas as áreas. A alegria vem, acredite, a alegria vem. Aí eu quero inserir um elemento aqui nesse negócio. Os filhos, assim como aconteceu com José, e assim como aconteceu com Abraão, o filho trouxe alegria. Sabe o que mais traz alegria para a nossa vida cristã e espiritual? Os filhos na fé. Sabe o que faz a gente cantar e celebrar de alegria na vida cristã e no Evangelho? É ver os filhos na fé chegando. Sabe o que vai mudar o clima da tua célula? É ver os filhos chegando. Sabe o que vai mudar? É ver os filhos da promessa chegando, porque Deus tem prometido crescimento. Não prometeu para Abraão? Você vai ser poderosamente, extraordinariamente fecundo. Será que eu posso me apropriar dessa palavra? Eu posso me apropriar dessa bênção? Eu posso me apropriar dessa bênção. Porque em Jesus eu posso me apropriar dessa bênção. Porque em Jesus eu tenho um sim para todas as promessas de Deus. Eu quero ser extraordinariamente fecundo na minha vida espiritual. Extraordinariamente fecundo na minha vida familiar. Extraordinariamente fecundo no meu trabalho. Extraordinariamente fecundo no meu ministério. Extraordinariamente fecundo na minha célula. Quem quer? Quem quer? Extraordinariamente fecundo. Essa promessa é para mim e para você, e a gente pode fazer isso por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Eu me aproprio dessa. Jesus falou que a gente faria obras maiores do que Ele fez, não foi? Em termos de quantidade? Não falou? Então parece que Jesus está esperando isso. Jesus está esperando isso. E se o céu está esperando isso, eu quero. E se o Senhor está esperando a gente dizer que a gente quer, então eu quero dizer que eu quero. Amém, queridos? Fecundo em todas as áreas. Fica de pé comigo, vamos orar. Ponham o último slide.
Último slide. Conclusão. A vontade de Deus para nós é, em Cristo, crescer e multiplicar como pessoa e como ministro. Em Cristo, termos uma linhagem nobre e consagrada como reis e sacerdotes. Em Cristo, ampliarmos os campos para a pregação do Evangelho. Em Cristo, sermos filhos, cuidados e amparados por Deus para sempre. E em Cristo, que é a nossa alegria, termos consolo e força para seguir. Sempre, sempre, sempre. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus que a gente cresça. É a vontade de Deus que a gente amadureça. É a vontade de Deus que a gente seja extraordinariamente fecundo. Abaixa a tua cabeça.